ali do lado né, do cinema, das artes, né? Como é que entra uma coluna de videogame? E eu tinha conquistado um espaço que era uma coluna diária, né? Que saía assinada. Ou Quem seja, é tinha seu jornalista nome ali. tinha o meu nome. Olha só. Então, assim, atraiu muita inveja, assim, muita gente torceu o nariz por causa disso, por ser videogame e tal. Mas, enfim, eu era bem jovem e tal, né? Então, graças ao videogame, eu conquistei um espaço no jornalismo muito rápido. Olá, seja bem-vindo a mais um Warp Zone Para, aquele programa que você sabe, a gente traz aqui quem fez parte da história, quem criou a história. E dessa vez estamos trazendo mais uma convidada muito especial. A gente vai trocar uma ideia sobre videogame, sobre coluna de videogame em jornal, olha só. E eu tô falando do início dos anos 90, hein? Faz um tempão. Eu trago aqui com a maior satisfação hoje, Jo Elias. Oi, Kleber. A satisfação é toda minha. Puxa, muito legal. Te encontrei. Demorou, mas achou, né? Demorou, mas achou que assim, o que acontece, né? Eu tava ali, vou contar um negócio, tá? Pra te achar, pra falar com você, eu tinha você no LinkedIn, porque eu falei, a gente trabalhou numa empresa em comum, depois a gente fala isso. Mas aí eu vi você ali, e o LinkedIn não me deixava falar com você. Não deixava mandar uma mensagem. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá, eu assinei o LinkedIn, tem um negócio lá, que aí eu consigo mandar mensagem para as pessoas que não são minhas mais próximas, e você era uma delas. Mandei aquela mensagem, falei assim, vamos conversar, você topou. E deu certo. Deu certo. Nossa, e até então eu tinha você ali nos jornais e nas revistas. Que satisfação, hein? Satisfação a minha, muito legal recordar. Que bacana. Né? E bom, como você disse, anos 90, então não tem nem como mentir a idade, né? Agora aqui a gente tá... Vamos para a hora da verdade. Mas eu vou te falar uma coisa. Todo mundo que tá assistindo a gente é daqui para mais. Ah, olha só. Às vezes tem uns mais novos nostálgicos, tá, né? Que também curtem, né? Também curtem. Mas, Jo, legal. Ó, muito obrigado por aceitar o convite. Excelente falar com você, te conhecer pessoalmente. Agora você tem um rosto para tudo aquilo que eu li. Mas eu queria então já começar entendendo como que você começou tudo isso. Tá. Não digo nem sobre videogame. Chegar em falar de videogame, beleza, mas o jornalismo, como que você chegou ali? Fala pra gente. Como começo da minha carreira mesmo. Então, eu comecei, o meu primeiro emprego no jornalismo foi numa revista de vídeo, do mercado de vídeos, né? Então era uma época que o mundo das locadoras era muito, muito forte, né? Então as pessoas locavam os filmes e tinha essa revista que chamava Video News, era um jornal, né? Que falava sobre o mercado de vídeos e cinema. E eu comecei lá. Antes disso, quando eu estava na faculdade, eu já tinha trabalhado com vídeo também, trabalhei numa produtora de vídeo. Então, já tinha tido um gosto por esse universo do vídeo. E aí, depois fui trabalhar nesse jornal. De lá, enfim, estava nesse mercado aí do vídeo, das locadoras de vídeo, e surgiu uma oportunidade para fazer um freelancer para o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde, que era o segundo jornal do Grupo Estado, né? Então, a gente tinha o Estadão e tinha o Jornal da Tarde, que foi um jornal histórico, que revolucionou o jornalismo, né? Tinha assim, um formato tanto de conteúdo quanto também visual muito revolucionário, né? Então foi muito bacana receber surgir essa oportunidade de eu fazer esse freelancer. Eu fui fazer algumas matérias sobre vídeo e surgiu a oportunidade de falar de videogame, que era um começo do mercado mais assim robusto, né? Então, como eu estava te falando, já tinha o Nintendo
aqui no Brasil ainda tudo importado, ou os similares, né? Não sei nem se usava esse termo similar, mas eram as cópias, né? De aparelhos de Nintendo, porque a Nintendo não estava no Brasil, e a gente já tinha a representante da Sega, que era a Tectoy. E a gente já tinha no mercado os aparelhos de segunda geração, né? Não sei se a gente chamava segunda ou terceira, mas já tinha o 16 bits. Quando eu comecei a escrever, já estava aparecendo os primeiros aparelhos. Foi bem na época que estava surgindo esses modelos mais evoluídos, né? Um pouquinho mais de qualidade e tal. Então surgiu essa oportunidade. As locadoras de vídeo também estavam locando cartuchos de videogame. Então eram mercados similares. E aí eu tinha começado esses freelas no JT. E o pessoal falou, a gente queria também escrever sobre esse negócio novo que está pintando, que a molecada tá super envolvida, que é essa história dos videogames, né? Tá virando uma febre. A gente queria escrever mais. Então eu comecei fazendo alguns freelas. Finalmente, graças ao mundo, ao universo dos videogames, eu recebi uma proposta para ficar fixa. Olha que legal. Então foi graças ao videogame que assim, a minha carreira deslanchou mesmo por causa do mercado de games. Então, assim, tenho maior orgulho. Eu, como eu te disse, eu não era jogadora, né? Então não tinha videogame. Depois eu comecei a jogar. Eu jogava, curtia e tal, mas não era super jogadora. Ainda não jogava. Eu comecei a escrever porque eu tinha essa similaridade, esse interesse pelo mundo da tecnologia. Já escrevi de vídeo, então os caras falaram, olha, escreve também de videogames. Peguei essa oportunidade. Em um dado momento, por conta do sucesso, né, do retorno dessas matérias que eu estava fazendo, eles me contrataram fixa. Então, eu recebi um convite para ficar fixa como repórter. Olha, e eu logo comecei a ter a coluna, né? E é uma coluna de videogame. Uma coluna de videogames. JT. E ela saía no caderno no Divirta-se, no caderno de variedades, artes e espetáculos. Então, no mesmo caderno que saía matérias de cinema, de artes plásticas, de teatro, de música, eu escrevia matéria sobre videogame. Então, porque o nome do caderno era Divirta-se, né? Então, tinha tudo a ver. Mas eu te confesso que tinha muita gente que torcia o nariz, né? Ah, é? Tinha gente que torcia o nariz. Falar de videogame, por duas coisas, uma vou te dizer. Isso não é sério. Exatamente, pô. Ali do lado do cinema, das artes, né? Como é que entra uma coluna de videogames? E ainda por cima, eu era uma foca, né? Uma foquinha, como a gente chama no universo do jornalismo. Os jornalistas estão começando a carreira, então eu era foquinha total. E eu tinha conquistado um espaço que era uma coluna diária, né? Que saía assinada. Ou seja, jornalista, tinha seu nome ali. Tinha o meu nome. Olha só. Então, assim, atraiu muita inveja, muita gente torceu o nariz por causa disso, por ser videogame e tal. Mas, enfim, eu era bem jovem e tal, né? Então, graças ao videogame, eu conquistei um espaço no jornalismo muito rápido. Porque aí é isso, eu já tinha sido contratada como repórter, tinha a minha coluna assinada. E a ideia foi de quem? Foi do diretor de redação do jornal, o Fernão Mesquita, que é uma das pessoas que trabalhava, né, que era o diretor de redação do Jornal da Tarde, uma das pessoas da família Mesquita, e ele já tinha muito esse interesse por novidades, por coisas novas, ele tinha muito esse olhar para o que está vindo por aí, o futuro, e principalmente esse interesse em levar um conteúdo que atraísse as novas audiências, o futuro leitor do jornal. E vamos lembrar, né? Isso 1991, longe da internet comercial, não tinha internet, né? A gente estava começando ali a ter assim a tal das BBS, lembra disso? Lembro. Não tinha internet. A internet chegou no Brasil em 1995. Inclusive, o Jornal da Tarde foi o primeiro jornal a ter, o Jornal da Tarde, o Grupo Estado, a Agência Estado, foram os primeiros a ter o endereço de e-mail, a internet comercial. Então, legal. Só para a gente situar a galera no tempo, nessa época não tinha internet. Então, como é que a gente se informava, né? A gente comprava as revistas gringas.
né? Tudo demorava um pouco mais para chegar. E eu, estando num jornal ligado a um grupo, como o Grupo Estado, a gente tinha acesso às agências de notícias, que davam notícias mais, vamos dizer, notícias maiores, né, ligadas a, por exemplo, sei lá, resultados da empresa, né, sei lá, Sega, Nintendo, grandes empresas, o mercado grande, esse tipo de notícia a gente tinha acesso. Mas, assim, os detalhes dos jogos eram as revistas importadas que a gente comprava. E aí, assim, eu comecei a ir atrás de informação, né, comecei a frequentar as locadoras. Olha que legal, então você fez pesquisa de campo, você foi em locadora. Comecei que eram minhas fontes. Quem eram as minhas fontes, né, nessa época? E aí eu conheci o Mário, né? Fittipaldi. O Mário Fittipaldi, que era, o Mário Fittipaldi, mas também conheci o Mário Câmara. Ah, claro. O Mário Câmara, que quando eu falei o Mário, eu queria falar do Mário Câmara. Dois Mários que foram épicos. Mas é que o Mário Câmara, ele tinha, eu até agora Dimensão. Esqueci, a Dimensão. A Dimensão Games, lendária. Como a gente falou, você vai me ajudando a lembrar os nomes, vamos lembrar né? junto. Porque, veja bem. E aí, cheguei na Dimensão, cheguei no Mário, falei, Mário, eu não entendo nada de videogames e eu tenho uma coluna para escrever no Jornal da Tarde. O jornal abriu um espaço. Olha isso. Você me ajuda? Ele, claro, Ju, vamos lá. Então, assim, eu contei com a ajuda de muita gente. O Mário abriu essas portas. Então, assim, ele me trazia as informações. Lá nas locadoras, eu fui conhecendo os garotos que jogavam os jogos e me davam as dicas para eu publicar. Porque, como eu não jogava, como é que eu ia dar dica? Exato, eu tava até vendo, era uma das minhas perguntas aqui. Eu falei exatamente. Assim, Jô, você falou pra mim que não jogava. Aí eu ia te perguntar isso aqui, ó. Eu tô com uma coluna sua aqui, olha só, é capciosa a pergunta. Eu tô com a coluna aqui de mês 7 de 91, em que você tá dando dicas aqui de Silver Surfer, que você não vai saber, porque você falou que não conhece. Mas eu lembrei. O agora, Silver Surfer lembrei do é um dos jogos mais difíceis da história. Aí eu ia falar assim, Jô, você não jogava e você estava me dando dica do jogo mais difícil da história, então a molecada te ajudava. Então, tinha os meninos que, assim, eu pedia, eu falava, olha, muitas vezes eu colocava eles em matérias, então, assim, tinha essa exposição, mas eles me ajudavam com as dicas, né? Então, tinha toda uma parceria que a gente fez do jornal com a Dimensão, muitos deles trabalhavam na Dimensão, né? Então, a gente abriu esse espaço de divulgação para o mercado, para as locadoras, para esses jogadores. Eles me ajudavam com as dicas, porque realmente... O que eu escrevia? Eu escrevia muito as notícias, então eu tinha notinhas, olha, as novidades de produtos, né, de joysticks novos. Cobria evento, eu lembro de ler matéria sua, você cobrindo campeonato. Cobria os campeonatos. E eu comecei a fazer umas coisas muito legais, né, nesse espírito de parceria com as marcas, né, com as revendas, com as locadoras. Então a gente fazia assim concurso, fazia uma série de parcerias em que os leitores tinham que mandar carta, porque como não tinha e-mail nessa época, gente, era carta. E era tão legal, Kleber, porque assim, eu fazia, por exemplo, concurso de desenho para molecada. Eu tinha leitores que tinham 8 anos, 9 anos. Eles mandavam assim, então, ó, a gente vai fazer um concurso de desenhos do Mario Bros. Ou do Sonic. E aí chegavam as cartinhas, a coisa mais querida, né? E aí a gente ou sorteava, fazia lá um negócio e dava assim, ou um jogo, ou às vezes tinha até sorteio de videogame mesmo, de console. Então tudo isso era através de parcerias e a coluna começou a atrair anúncio. Então por isso que foi muito, eu sou muito grata porque me expôs, né? Me alçou aí um espaço que uma foca dificilmente teria no jornal assim tão rápido, né? E por conta também desse boom do mercado, né? Dessas oportunidades que a gente caçou aí de parceria, da coluna atrair, como se diz, anúncios, né? Então virou uma coisa assim,
virou mais do que um conteúdo só jornalístico, virou realmente uma comunidade, um espaço numa época que as comunidades elas dependiam muito dos veículos, né? Então, os jornalistas, os jornais, as revistas tinham um papel crucial de divulgação de informação. Então, assim, foi assim que começou. Que legal, você desbravando. Olha, falar pra você, a sua convivência na dimensão, isso deve ter enriquecido muito a sua curadoria sobre o assunto. Não, Porque você tava total. com a molecada que respirava videogame o dia inteiro. Total, né? E aí esses meninos, eu não sei se você já entrevistou, ou enfim, o Tony Cavalheiro Entrevistei. era um dos garotos que me ajudava. Ele era Você sabe assim, que o o Tony top, é lenda, né? né? Ele é lenda. Ele é lenda. Eu lembro que ele era o melhor, assim, Aham. era o melhor jogador. Ele era um cara super focado, né? Mas tinha também o Christian Zaharik. Entrevistei também. Entrevistou, né? Entrevistei também. Então, encontrei ele outro dia na praia. A gente se encontrou que totalmente legal. sem querer e tal. E o Chris também foi para o mundo da tecnologia, né? Depois a gente, posteriormente, nos encontramos no mercado. Enfim, eu vou pedir desculpas para todos os outros garotos, na época garotos, né? Que me ajudaram, porque eu não vou lembrar mais nenhum nome. Talvez depois a gente falando eu lembre. Mas, enfim, os dois eram dois que eu me lembro que me ajudaram bastante. Mas tinham outros meninos, né? E era isso, a gente fazia, eu sentava junto, ia tomando nota do que eles iam fazendo. Às vezes eu fotografava algumas telas, também lembrando, não tinha Não era câmera digital. não tinha câmera digital. E além da coluna, que a coluna era isso, ela tinha as dicas, tinham essas promoções, né, que eu falei, você vê, eu até tinha uma logo, né? E depois, assim, uma das coisas que a gente fez várias camisetas. Eu tenho até hoje a camiseta, eu podia ter trazido, não lembrei. Que era assim, a camiseta da coluna que a gente dava também como brinde, como prêmio para essas promoções. Demais. E além da coluna, que era diário, depois a gente achou que estava muito diário, passou a ser 3 vezes por semana. Mas a gente fazia também, eu tinha também espaço para grandes reportagens. Cheguei a fazer várias capas do jornal. Assim, quando eu fui cobrir eventos, então, assim, fui cobrir a CES a primeira vez, né? Então, tive uma capa. Imagina. Então, quando tinha, assim, alguma notícia importante de tecnologia, de tendência, ou então, às vezes, tinha pautas que a gente criava, tipo assim, o cinema nos videogames. Então, eu fazia um apanhado de jogos inspirados em filmes para fazer essas matérias especiais. Falava sobre fliperama. Nossa, eu lembro, uma vez eu fiz uma matéria sobre consoles portáteis. Olha só, e era, né, tipo, o Game Boy e o da Sega, Game Gear. Isso, boa. Que bom que você me... Olha, é isso aí, Kleber, você vai me ajudando, por favor. Vamos lá. E aí, o que eu fiz? Era uma matéria de capa para falar sobre essa facilidade de você levar o videogame em qualquer lugar, e, né, um pouquinho dessa ideia. E aí a gente fez uma foto montada, uma foto, né, posada com uma modelo. Eu lembro que a gente arrumou assim, aquela coisa de produção. A gente pediu, né, a produção do jornal, a gente pediu para ir era uma suíte presidencial do Hotel Mofarrege, que é onde hoje fica o Tivoli. Tinha uma suíte 360 graus ali em cima, no topo ali, que tinha uma vista para a cidade inteira. E uma super banheira de hidromassagem, a gente colocou a modelo lá com o videogame jogando dentro da banheira. Então a gente fazia esse tipo de coisa, umas coisas muito diferentes, sabe? Não era só aquela cobertura do dia a dia, tinha umas pautas diferentes, pauta de comportamento, né? Então assim, as meninas, o espaço das meninas, os jogos que as meninas curtem mais, tinha um pouco também desse olhar que não era tão bacana, né? Acho que a gente, nos anos 90, não estava tão avançado com a diversidade, mas já tinha esse olhar, né? Então, era trabalho, era o meu trabalho, né? E eu fazia outras pautas também, não fazia só isso, mas o meu foco principal era isso.
Mas era diversão também, era muito divertido. Eu não consigo imaginar a quantidade de coisa que você teve acesso na época, sabe? Assim, porque pra gente, o fã, ali eu tava lendo naquela época lá, né? E hoje eu tô aqui conversando com você. A gente vivia aquilo, né? O moleque, a criança, vivia aquela coisa como um sonho. E você tava trabalhando com aquilo ali. Sim. Eu tô vendo aqui um recorte, né? Assim, tem, nas revistas de videogame saíram, saiu nas revistas na época, é o que eu vou falar aqui. Por exemplo, ó, só pra galera sentir um gostinho e sentir aquela invejinha de você, que você esteve aqui. Eu tô vendo a matéria assinada por você. Ó, a Joelias esteve cobrindo o primeiro Videogame Shopping Festival, que a gente conhece muito bem, lá na Cerqueira César, ali na Avenida Paulista hoje. Era Fricaneca, né? Não. Não, Não, era perto da Bela Sintra ali. Angélica ali, Consolação. Consolação. O Cerqueira César aqui, pra quem, né, a gente tá falando da capital de São Paulo, né? Ali hoje tem uma escola no térreo, uma escola muito bacana, né? E eu sei que ali é o prédio da Danone. Tem a Danone entre as empresas ali e tal. Mas é o meio central de São Paulo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Você esteve lá, porque assim, eu conheço muito esse evento, porque você sabe que esse evento ele foi muito icônico pra gente, porque lá tinha a presença de revistas, como a revista Videogame, tinha de empresas da época como a CCE, a Milmar, sabe? Que pra gente hoje é aquela coisa assim, nossa, sabe? Ter um evento com a Milmar, com a CCE, falando de videogame, não de outros aparelhos, né? E você tava lá. Sim. Então só pra causar invejinha pra galera que tá assistindo ali. Não, e olha, eu vou falar uma coisa, como eu tô dizendo que o videogame me trouxe muitas alegrias, muitos privilégios e me abriu muitas portas, né? Me abriu uma super porta profissional. Eu fiz a minha primeira viagem para o exterior, né? Porque assim, antigamente era muito mais caro viajar para o exterior. E minha mãe não tinha grana para me bancar para ir para Disney quando eu tinha 15 anos, né? Eu estudava numa escola de classe média alta, muita gente teve dinheiro, eu não tive essa possibilidade. Quando eu comecei a trabalhar no Jornal da Tarde, eu fui fazer a minha primeira viagem para o exterior, fui para os Estados Unidos, para Las Vegas, para cobrir a CES, né, que era Consumer Electronics Show. Exato. Que é uma feira que tem até hoje, né? Tá até aí. Então, teve bons anúncios agora na de 2026. Viu? Pois e aí eu fui a convite da Tectoy nessa primeira vez. Legal. E foi demais, né? E assim, ir numa feira dessas, naquela época que não tinha internet, porque assim, não sei se as pessoas que nasceram, né, depois da era da internet conseguem ter essa dimensão do que era, né? Então, por exemplo, o que as pessoas falam muito em relação aos discos de vinil, né? Pô, naquela época, as pessoas tinham que viajar para o exterior, ou alguém que viajasse para trazer, até porque o mercado brasileiro era muito fechado, né? A gente tinha reserva de mercado até os anos 90. Então, você não tinha tanto acesso a várias coisas, né? Inclusive, o mercado de computadores mudou muito depois disso, né? Então, as pessoas traziam... E a mesma coisa o mercado de games. Então, eu ir lá na CES me abriu uma porta, me deu acesso a informações, eu trouxe um monte de conteúdo. Então, assim, realmente, os games me abriram portas, assim, inimagináveis para mim antes, e só assim, foi muito legal, foi muito divertido, conheci gente muito bacana, cobrir de perto essa história, né, de puxa, a Tectoy tá aqui representada aliás, a Sega tá aqui representada pela Tectoy, mas a Nintendo não tava, tinha os similares, e depois toda a especulação, né, do mercado para saber quem ia trazer, quem ia representar a Nintendo. Então, puta, vai atrás de fonte. Eu lembro que uma vez tinha uns japoneses aqui no Brasil e eu consegui marcar um jantar com os caras. Levei eles na Liberdade ali e tal, para ver se eu conseguia arrancar alguma informação, né? Então, tinha essa coisa de brigar, de ir atrás de informações do mercado, além dessa parte, né, das dicas. E aí, como você falou das revistas, né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns freelas, né? O pessoal me chamava para fazer especiais, fazer freelas, né? Tanto na editora Sigla, né? Que fazia videogame. Então, você falou do Marinho Fittipaldi, também era meu amigo. Também o Orlando Barroso, né? O Orlando Barroso que me chamou
muito antes dos games, né? Então eu comecei a escrever sobre vídeo lá. E aí depois participei da videogame, né? Aí você me lembrou que eu não lembrava da Gamesferas, que essa era da Block, né? Da Block, editora Block, que é da Rede Manchete. Olha só, né? é isso aí. Do grupo Block, Também, né? E o legal, até comentei contigo, né, Jô, que uma coisa interessante da Gamesfera é que você participa aqui, eu chamei a atenção para esse detalhe, né? Que na parte da redação, Gamesferas número 1, tá, gente? Então, quando a gente fala aqui quem escreveu os textos, olha só, eu vou falar os nomes para você ver se você lembra das pessoas, e aí tem um fato histórico aqui. Então aqui, ó, edição número 1 da Gamesferas, fevereiro de 92. Olha só. Eu tava com 9 anos. E aí eu comprei essa revistinha aqui, Ah, que legal. E dizia o seguinte aqui na parte de textos, porque eu sempre lia expediente, esse tipo de coisa, tá? Pra saber o nome das pessoas. Aí tava aqui, ó, textos dessa edição. Tá. Mônica Silveira, Flávia Pardini. Flávia Pardini é um nome que eu acho que me soa. E Zilda Prado. Tá. E Joelias. Olha só. Aí eu te lembrei, né, disso e eu chamei a atenção para o seguinte. Fevereiro de 92, uma revista inteiramente escrita por mulheres. Pois é, incrível. Que legal. Ninguém né? sabe disso, um furo. Então, a gente trouxe um furo de reportagem aqui, ó. Pois é, muito legal, né? Que experiência legal, hein? Não, muito. Você escreveu, então, ó, Gamesfera, você fez freela pra videogame. Teve alguma outra revista também que você lembre? Eu não tô lembrando. Ação Games, talvez, então, não? pois é, Ação Games, eu lembro o nome, né, que era super... Não, eu devo ter feito, A ação era a Regina, né, que editava, que era Abril, Janete, né? Era editora Abril. Né? Tinha a Super Game e a Game Power da Nova Cultural, que aí depois virou Super Game Power, né? Mas eu posso estar enganado, mas eu acho que eu vi o seu nome também numa revista da Cinevídeo. Porque como era cinema, talvez você estivesse ali, mas aí a Cinevídeo também entrou nesse mercado com a Cinevídeo Games. Teve alguns especiais. E eu acho que eu vi seu nome lá. Ah, é capaz. Eu fiz muita coisa. Enfim, me abriu muitas portas, conheci muita gente interessante. Então... Mas eu realmente, como eu te falei, né? A memória às vezes dá uma falhada. Então talvez tenha algumas revistas que eu não vou lembrar. A própria Gamesferas eu não lembrava. Olha. E aí, como eu te falei, né? Graças à minha mãe, uma mãe coruja, ela que guardou as colunas. Porque a gente, às vezes, quando é muito jovem, acha que, não, você vai, chega uma hora que, né, trabalhava no jornal, tinha matéria todo dia. Tal. Era tanta coisa, era o seu dia a dia, e minha mãe trabalho. Guardou, e aí sei lá, né? Fiz tanta coisa ao longo da minha vida inteira. Tem uma outra coisa que eu guardei de revistas, né? Depois comento um pouquinho mais da minha carreira. Mas minha mãe guardou. E aí, um dia encontrei lá na casa dela e falei, muito legal. Que legal. E vem cá, quando você começou a se envolver com... Você ia em locadora. Não sei se você chegou em alguma outra rede ou se focou na Dimensão. Não, eu fui em outras também, mas eu não vou lembrar o nome. Mas certamente tinha outras, né? Porque, enfim, a gente precisava ir atrás de muito conteúdo, né? Como eu te disse, por um bom tempo, eu também não me lembro quanto tempo que a coluna tinha essa periodicidade de diária, né, de segunda a sábado, que essa época o jornal não saía de domingo. Era um jornal de segunda a sábado, né? E era o segundo jornal do Grupo Estado. E aí depois a coluna passou a ser 3 vezes por semana, tal. Mas assim, você tinha que ir atrás de muita fonte, né? Então, além da Dimensão, certamente eu tinha contato com outras locadoras. E aí também do pessoal, como você falou, CCE, da Gradiente, né? Claro, o pessoal da Tectoy. A Tectoy foi uma fonte de executivos para o mercado. Tem várias pessoas que depois foram para o mundo da tecnologia que eu tenho contato até hoje. Olha! Muito legal. É muito legal.
E então era uma empresa grande, e eles eram bastante muito profissionalizados, montaram uma equipe de marketing incrível. Eles realmente, não era à toa que a plataforma Sega era muito forte no Brasil, porque tinha esse trabalho deles, né? Então, enfim, estava sempre buscando as minhas fontes. Como eu te falei, além dos consoles, eu também escrevia sobre outras plataformas. Então, eu lembro que escrevia muito também sobre fliperama, sobre os arcades, né? Então, estou tentando agora aqui lembrar, tinha uma rede de espaços de Eu acho que você fliperama. tá falando da Playland. Playland, exatamente. Playland era um grupo que eu tinha contato, fazia matérias. Que tinha nos Quando shoppings. tinha nos No shoppings. Então, shopping quando chegava uma Morumbi, aqui máquina na capital de São diferente. Paulo. Aí, por exemplo, tem uma coisa muito legal que eu escrevi. Eu não me lembro se foi na primeira CIES que eu fui ou na segunda. Acredito que tenha sido na segunda CIES de inverno, porque depois tinha a CIES de verão, que era em Chicago, a CIES de inverno, que acho que continua sendo em Las Vegas até hoje. E aí era uma CIES de inverno que eu estive em algum parque, se não me engano, no Universal Studios em Los Angeles, e eu experimentei a primeira máquina de arcades, de parque de diversões, com realidade virtual. Estamos falando disso, de 1992. Realidade virtual que, né, virou o metaverso há alguns anos, né? Então, assim, eu acho bem curioso esse caminho, né? Sim. A primeira vez que eu experimentei, você imagina, era uma tecnologia muito mais simples. Então, você colocava aquele Como se fosse um capacete. aquele capacete com a tela, que é a mesma coisa que tem hoje, né? Que a Meta fez os óculos de realidade virtual, né? Várias marcas fizeram. A Samsung depois também. Mas assim, estamos falando de 1992. As imagens eram toscas, eram muito básicas. Só que foi a primeira vez que eu experimentei aquilo. Então era um arcade, então o negócio balançava. Era realmente a primeira vez que eu experimentei essa sensação de imersão, né? Então, e aí, anos depois, trabalhando na Microsoft, olha só, né, estava falando de 1992, eu como jornalista experimento isso, tenho foto disso também. Depois até posso te mandar. Nossa, por favor, que aí já vai direto pro nosso livro. Se Tenho autorizar. foto. Aí faz um corte, né? Eu anos depois fui para o mercado de tecnologia, que depois eu sei que você quer saber um pouquinho mais da minha trajetória, eu vou fazer um resumo, mas corta. Vamos para 2016. E eu fui cobrir o lançamento do HoloLens da Microsoft num evento em São Francisco. Uhum. E aí fui até com um jornalista de tecnologia, que é o Tássios, e aí a gente fez fotos dois com o HoloLens, já numa tecnologia muito avançada. Anos depois eu tô lá na Meta, né? Então, falando de metaverso. Então, eu acho curioso isso, né? Você vê como tudo começou lá. A minha carreira como pessoa ligada em tecnologia, que eu sou até hoje, começou nesse universo dos games, né? Depois eu comecei a escrever também sobre computer games, né? Jogos para computador, os jogos que vinham em CD-ROM, né? Na época, né? Era multimídia também, a gente começou a falar também de entretenimento e dessa mescla de o que eles chamavam de infotainment, né? De conteúdo mais entretenimento por meio dos computadores multimídia. Então, eu comecei a escrever sobre isso, e aí, que foi o próximo passo, eu fui também convidada a me juntar à equipe do Jornal da Tarde, que montou o primeiro caderno de informática, né, de tecnologia do Jornal da Tarde. Então, a coluna já parou de acontecer no caderno no caderno de entretenimento, né, no Divirta-se, para migrar, né, para esse conteúdo migrar para um caderno de tecnologia só do JT. Depois também escrevi no Estadão,
né? Porque teve uma época que as duas redações meio que se juntaram, a gente tinha uma sinergia ali com o Estadão, também escrevia para o Estadão. E aí ampliou muito, né, o meu universo. Aí eu já não estava muito nos videogames, né? Então tinham outras pessoas que escreviam sobre videogames, eu estava mais, também estava como editora, eu tinha subido, né? Tinha subido alguns degraus aí na carreira. Então eu já estava como editora do caderno, né? Eu respondia para a editora-chefe do caderno, mas já tinha subido, já não estava. Escrevia matérias de videogame de vez em quando, mas essa coisa de dicas e tal já era um outro momento. Mas por vários anos eu estava bem intensa, né? Nesse trabalho com os games, né? E aí dos games, como que você foi parar em tecnologia? Então, Saindo pois do é, como eu te jornal? falei, né? Então eu fiz esse caminho, games, depois jogos de computador, aí comecei a falar sobre entretenimento e computador e tecnologia, né? Porque assim, até então os computadores eles tinham um foco muito de produtividade, de escrever, né? Era, né? Ou planilha, coisas mais básicas, mas ele não tinha tecnologia para imagens, né? Então, com o avanço da tecnologia, o avanço do universo do Windows, do universo Macintosh também, né? Apple, você começa a ter computadores também com cor. Não tinha, né? Você lembra lá no passado, né? Os primeiros Apple, os primeiros PCs, era aquela tela verde, né? Então, aí a gente já está falando de computador que começa a ter cor, né? Que começa a ter a multimídia, o CD-ROM dentro do computador. E aí você começa a ter jogos mais sofisticados para o PC também. Foi nesse momento que eu faço essa migração. Começo a escrever sobre tecnologia de modo geral. Também começo a escrever sobre sistema operacional, universo Microsoft e Apple, né, produtividade, a tecnologia mais voltada também para trabalho. Então, eu começo a ampliar muito o meu universo como jornalista, né? Até então, continuava trabalhando como jornalista, continuava no Grupo Estado. Eu fiquei no Grupo Estado 8 anos, né? Como eu te disse, foi a minha grande escola, foi onde abriu um espaço para mim de projetar o meu nome. E depois eu fui... Aí, comecei a escrever sobre internet, né? Como eu falei, a gente teve esse privilégio de ser o primeiro grupo de mídia a estar na internet, e foi uma coisa assim, né? Fazer uma pausa para falar, a primeira vez que eu fiz uma entrevista, eu fiz uma apuração por e-mail, que eu falava assim, nessa época a galera que tinha acesso a e-mail era muito gente da academia, né? Gente das universidades, que tinha acesso à internet acadêmica, que foi como começou. Você não tinha ainda internet comercial. E aí, foi uma explosão, né? Minha cabeça, falei, cara, olha que demais, eu estou fazendo uma apuração, eu mandei um e-mail para várias pessoas, as pessoas me responderam, eu fiz uma matéria. Isso era uma coisa, assim, revolucionária na época pra gente. Comecei a cobrir tecnologia, aliás, comecei a cobrir a internet, né? O universo da internet, as BBS, né? Aí estava vindo para o Brasil a American Online, enfim. E aí eu fui trabalhar no IDG, saí do JT, saí do Grupo Estado, fui trabalhar para o grupo IDG, para fazer IDG News. Não era IDG News, desculpa, minha memória me falhando. IDG Now. Era um portal de notícias de tecnologia e eu cobria a internet, justamente. E estava bombando. Isso era 1999. Né? Então, como eu falei, eu fiquei 8 anos no Grupo Estado. Fui para o IDG em 1999. Fiquei lá 6 meses. E aí era uma época assim, que o mercado estava super efervescente por conta da tecnologia da internet. Né? Era bolha, era a chamada bolha da internet. Então, você tinha um monte de portal, né? Tinha o IG, tinha o Terra, tinha o UOL mesmo, né? E aí o Grupo Clarim tinha um portal que era o equivalente ao UOL na Argentina, que chamava Ciudad Internet.
eles também estavam fazendo uma expansão para outros países da América Latina, assim como o UOL teve em 10 países. Nessa época... Então, eu já tinha saído desse mundo dos games, do computador, para ir para o mundo da internet. Na verdade, é uma ampliação, né, do espaço. Aí, graças aos games, aí, olha, vou fazer uma ponte. Eu fui chamada, nessa época, por uma pessoa chamada Vivian Rosso. A Vivian, ela era uma alta executiva da Tectoy, trabalhava na Tectoy nessa época dos games. Eu conheci ela nessa época dos videogames. E ela acompanhou minha carreira e tal, e ela me chamou para ir montar a equipe de conteúdo do portal Cidade Internet no Brasil. E aí foi assim, foi também, de novo, um mega salto na minha carreira, porque eu saí, né, de uma posição de editora, jornalista, para virar uma executiva. Eu fui diretora de uma equipe, diretora de conteúdo de um portal de internet. Incrível. Com essa magnitude. Os caras estavam fazendo um super investimento. Não sei se você vai lembrar, porque você é bem mais jovem que eu. Você tá com quantos anos agora? Eu tô com 42. 42, eu tenho 58. Não sei se você lembra, nessa época da internet, que tinha o jogo do milhão. Então, a Cidade Internet, para promover a sua marca no Brasil, a gente fez uma maratona, uma gincana. E aí tinha um prédio na Marginal que foi envelopado com mega milhão, com um milho mesmo, como se fosse um grande milho e a logo da marca. E aí, na época, assim, tinha algum programa algum programa de TV que dava um prêmio que era 500 mil e a gente deu 1 milhão. Então foi um negócio que deu muita publicidade, teve muito PR, muita matéria falando disso. Então, assim, eu tive essa oportunidade, junto com o Grupo Clarim, graças ao meu contato de videogames de muitos anos atrás. Então, a gente está falando de 2000, de 10 anos atrás, praticamente, né? Que eu conheci a Vivian Rosso. Então, ela lembrava de mim, lembrava que eu era jornalista, sabia que eu estava trabalhando com internet, eu estava cobrindo o mundo da internet. Ela falou, olha, queria te chamar para montar essa... E aí eu montei uma equipe de 40 pessoas, jornalistas, designers. Também fiz uma coisa que foi pioneira, que era a gente estava trazendo para o Brasil uma coisa de bate-papo pela internet usando vídeo chats. Até então, você só tinha salas de bate-papo do UOL, que era teclar. Né? Na Argentina, como a tecnologia estava mais avançada, de banda larga, eles já estavam fazendo isso, os videochats. Eles falaram, bom, vamos fazer. E era a época que estava chegando o Virtua, estava chegando os primeiros serviços de banda larga, Telefônica estava trazendo para o Brasil. Então, a gente começou a fazer esses bate-papos com vídeo. Enfim, fiz tudo isso. Fiquei nesse papel aí no Cidade Internet por 3 anos, até que durou bastante, porque essa época já tinha estourado a bolha. A Argentina também entrou em crise, mas a gente ainda ficou 3 anos nesse projeto. Aí o projeto terminou, eu saí e depois eu fui para uma revista de telecom, fui para o mundo das telecomunicações. Falei, eu nunca tinha trabalhado com telecom. De novo, era um mercado que estava assim, bombando, estava começando a chegar as redes de segunda geração móveis, né? Estava começando a chegar o GSM, o CDMA. Bom, para quem não conhece, essas siglas eram isso, segunda geração dos celulares, com mais capacidade, né? Ainda não tinha nada de dados, estava começando os dados. E aí eu fui cobrir esse universo. E aí foi legal, que de novo eu fiz uma ponte com os games, porque aí, graças a essa tecnologia que foi evoluindo, a tecnologia móvel que começou a evoluir, e os celulares também evoluindo, começou a pintar os primeiros joguinhos mais modernos. Legal. De celular. Então, de novo, eu também comecei a escrever sobre os joguinhos
para celular, mais bacana. Já tinha aquele famoso Snake, né? O joguinho do... Que aí começou a deixar de ser só o Snake e começar a ganhar versões de jogos de videogame no celular. No celular. Que aí começou a ter jogos em Java, esse Exatamente, tipo de coisa. jogos em Java, exatamente. E aí eu cobria todo o mercado de telecom, Que inclusive fantástico. toda a parte mais hard news, né, que é a parte regulatória e tal, né, porque são concessões, mas aquele meu pezinho nos games continuava, né? E aí foi que eu fiz uma grande mudança de carreira, né, que eu, em 2005, eu falei, bom, já fiz muita coisa, já tinha feito jornal, revista, já tinha flertado com TV, a única coisa que eu nunca tinha trabalhado foi em rádio, trabalhei com internet, né, fui uma das pioneiras do mundo da internet, falei, puxa, eu como jornalista de tecnologia, não estou mais vendo muito desafio, senti que era um momento que eu queria um desafio novo, falei, ai, cara, eu acho que eu vou para o mundo pro mundo corporativo, para o outro lado do balcão, né? Nunca tinha trabalhado em assessoria de imprensa, não tinha experiência nesse mercado, mas eu falei, acho que é um desafio bacana, vou abrir um caminho novo, né? Vou arriscar. E aí comecei a buscar, comecei a conversar com as pessoas, surgiu descobri que tinha uma vaga aberta há algum tempo na Nokia, né? Como eu tinha esse contato com as empresas do mundo mobile, né? Os fabricantes de celular, as redes, né? As operadoras de telefonia, né? Conhecia todo mundo. Eu tinha um contato na Nokia e eu resolvi me candidatar. Eu falei, olha, eu estou querendo fazer essa migração, né? Essa mudança de carreira, ir para a comunicação corporativa. Não tenho experiência ainda em assessoria de imprensa, nunca fiz assessoria de imprensa, nunca trabalhei como, né, uma executiva de comunicação do outro lado do balcão, mas eu entendo muito de tecnologia, entendo bastante do mundo da telefonia, né, da mobilidade, e estou muito afim. Acho que vale a pena? E aí esse meu contato, era minha fonte, inclusive, lá na Nokia, ela falou, cara, super, adorei a sua ousadia, até vamos dizer, né, porque eu fui atrás, eu que me candidatei. Eu falei, olha, e era uma fonte, né, então eu falei, se achar que não tem a ver, você está procurando alguém que já tem essa experiência, tudo bem. Ela, não, vou te colocar aqui, adorei a sua proposta, acho que você vai agregar muito aqui no time, vou colocar você no processo. Aí eu entrei no processo, fui entrevistada, né? Era um headhunter, 8 entrevistas. Uau. E passei e fui convidada para ser gerente de comunicação da Nokia, que na época era o maior fabricante, tinha 50% do mercado de celulares. Então eu fiz uma super migração também, né? Então eu virei executiva, entrei na Nokia como gerente, saí 9 anos depois como diretora de comunicação para a América Latina. Na Nokia também tive a oportunidade de flertar com os games, com esse mundo da mobilidade, porque aí já como executiva, já como, né, do outro lado do balcão, né, junto da indústria, participei da E3, né, em Los Angeles, que era a feira de games, né, que eu nem sei se ainda tem E3 ainda? Tem hoje em dia, assim, mudou bastante, tá? E a E3, ela teve uma época aí que ela tava muito mal das pernas, os estúdios começaram a sair, né? Cada um fazia o seu, a Sony faz o dela, a Nintendo faz a dela, né? Então já não é aquilo que você viu. Você viu ela, assim, no topo. Sabe? E na época a Nokia tinha um aparelho focado em games. N-Gage. N-Gage. Exatamente. Você estava lá nesse momento? Eu estava lá nesse momento, que Incrível. tinha o N-Gage, que tinha os joguinhos, e aí eu falei, olha que legal. Então você vê como aquela sementinha lá de 91 dos games me acompanhou, né? E abriu esse mercado para mim. Então, assim, fiquei na Nokia até 2013, quando a Microsoft compra a parte de toda a parte de celulares da Nokia, e eu fui para a Microsoft
Fui incorporada na equipe, né, da Microsoft de comunicação para a América Latina, cuidando da área de consumer. Então, continuava cuidando de devices, né, de aparelhos, né, porque nessa época a Microsoft tinha a sua linha de celulares, foi por isso que elas compraram a Nokia, que era o Lumia. Então, usava o Windows Phone, né, o sistema operacional da Microsoft. Mas aí eu também comecei a cuidar da área de comunicação para a unidade de negócios de Windows. Então, lancei o Windows 10 na região inteira, na América Latina. Office também eu cuidava. Fiquei na Microsoft durante 13 anos. Depois eu saí, eu queria mudar um pouco de mercado, né? Aí eu já tinha muita experiência com comunicação corporativa, inclusive regional, global, né? Fui trabalhar em 2 grandes empresas, né? Empresas globais como a Nokia, a Microsoft. Aí eu falei, quero mudar um pouquinho de mercado. Aí eu fui para um agronegócio. Fui para uma empresa, nada a ver. Fui cuidar da comunicação de uma empresa de açúcar e etanol, porque eu realmente queria conhecer um outro mercado. Fiquei 3 anos e pouco, e aí a tecnologia, né, eu volto para a tecnologia, recebi um convite irrecusável para ir para a Meta, na época ainda era o Facebook, né, então o Facebook estava fazendo uma super expansão, era pandemia, meio da pandemia, então eu recebi um convite para ir cuidar da comunicação da área de negócios do Facebook, para a América Latina também. Peguei essa transição, né, Facebook virou a Meta, né? E peguei o metaverso, que eles investiram bastante. E aí, você lembra que eu te comentei, né, no começo, que eu lá no passado, quando eu estava começando a escrever de games, eu tive essa experiência de experimentar um joguinho com realidade virtual e fiquei fascinada. Aí corta, anos depois, eu chego lá na Meta e estou cobrindo esse assunto, né? E começo a divulgar todos tudo que a empresa estava fazendo nesse segmento. Então, é isso. Aí eu saí da Meta em 2023, né? E falei assim, também está na hora de fazer uma mudança na minha carreira. E chega uma hora que também o mundo corporativo, você fala, poxa, é bacana, mas eu quero tirar um pezinho. E resolvi virar consultora. Hoje eu sou consultora de comunicação, né? Então eu dou consultoria para indivíduos, para empresas, e eu também dou treinamento de comunicação. Então eu tenho hoje uma parceria com uma antiga colega minha, que ela é coach executiva, então a gente criou um treinamento que se chama Masterclass de marca pessoal e storytelling. Então eu dou treinamento de comunicação para quem precisa, para empresas também. É isso que eu estou fazendo agora. Que legal. Eu vi. Eu estava dando uma olhada no seu LinkedIn, vi os seus últimos Masterclass. Vi algumas fotos lá no seu perfil. Nossa, mas muito bacana, porque eu sabia que você tinha passado pela Microsoft. Trabalhamos juntos lá em algum momento, né? Eu fiquei 10 anos lá, sabe? Assim, é curioso, porque quando você estava fazendo o lançamento do Windows 10, do ponto de vista de comunicação, eu estava já na área de parceiros, eu estava treinando os parceiros no Brasil para venderem Windows 10. Olha que legal. Sabe, regional. Mas pro mundo, mais para Enterprise, né? Enterprise. Tá. Enterprise. Small Business eu não atuei muito com essa... Tá. Mas aí, assim, Enterprise, como eu te falei, né? Coloca todos os bancos aí, as empresas grandonas. E foi muito legal. Que né? legal. Mas olha aí, a gente tava ali paralelo, né? Nossa, já pensou? Será que eu te encontrei lá, hein? Ali no café, na Copa? O lançamento Porque você do ficava evento, aqui, você ficava no WTC? Ficava. Então a gente Na se verdade, ali. o WTC foi a minha casa por 12 anos, porque a Nokia ficava lá, depois a Microsoft. Eu não sei se você lembra, o lançamento foi numa casa de eventos que era na Marginal, do outro lado da Marginal, gigante. Sim. E eu participei da organização desse evento, né? Que legal. Que foi o lançamento do Windows 10 no Brasil. Mas eu também estava apoiando o lançamento na região inteira. Legal. Então eu tinha essa posição regional, era América Latina, né? Então viajei, participei desse no lançamento aqui, lá na Marginal, eu fui.
Você foi? Fui, estava lá, mas é interessante. Eu lidava mais com o pessoal, como era da parte técnica, né? Eu lidava mais com o pessoal de marketing, porque eles que... Eu chegava neles e pedia dinheiro para fazer os meus eventos, as minhas coisas, entendeu? Nossa, no teu universo, mas que legal. A gente se encontrou na Copa, hein? Eu tenho certeza, a gente só não se conhecia. Com certeza. Olha agora, aí, aqueles universos paralelos aí. E por pouco a gente não se encontra na meta, porque nesse momento que você tinha entrado lá, eu participei de de um processo seletivo na Meta, 2020, alguma coisa assim. Ah, tá. Quase, se eu entrasse lá, você ia estar ali. Eu entrei no finalzinho de 20 para 21. Então a gente ia entrar junto. Que era no meio da pandemia. Que legal. Agora, me surpreendeu o seguinte, eu sabia que você tinha passado pela Microsoft, porque eu vi lá o seu currículo no LinkedIn. Agora, o N-Gage, você ter tido aquela... Muito louco, porque isso né? é muito louco. Muito louco. Eu tava tava na Nokia, na época do N-Gage. E na Microsoft não trabalhei diretamente com Xbox, porque a Xbox... eu cuidava de devices consumer, audiência consumer, Windows, Office... E os devices muito mais eram os smartphones, né? Porque a Microsoft nunca lançou no Brasil. Aqui no Brasil a gente Surface. Tinha o HTC como smartphone, forte, né? A parceria forte com a HTC. Então, mas aí depois, né, eles lançaram mesmo os aparelhos Lumia, da Microsoft, que era o Lumia. Mas o que eu ia falar é que não tinha Surface, né? Verdade, não tinha. Mas o Xbox era super forte, mas o Xbox era uma equipe à parte. Sempre foi, mesmo de PR, era parte, relações públicas, né? Ficar falando esses termos em inglês. Desculpa, gente. Não era fácil falar com eles. Não sei, talvez para você, que fosse de comunicação, você conseguisse falar com o pessoal de Xbox. Mas eu não conseguia, você acredita? Eu ia lá, eu trabalhava no 31º. E aí, assim, eu chegava, aí os elevadores tinha comunicação visual de Killer Instinct, coisa mais linda, porque tava trazendo pro Xbox, né? E aí eu tentava falar com o pessoal não dava bola pra mim, não. Falava assim, aqui você é da área de parceiros, né? Tecnologia. Sério, no mundo sério. No mundo sério. Mas vou te falar, assim, é muito legal isso, porque o que acontece, né? Quando a gente fala, assim, as pessoas não têm uma noção do tamanho da coisa, né? Assim, a gente trabalhou na mesma empresa, a gente nem sequer conversou lá. Sim. Porque era muito grande isso, né? Era muito grande essa coisa. Mas videogame no Brasil, você fez, então, parte de muita coisa, hein, Jô? Sim. Por favor, hein? Sim. Olha, que história é essa, hein? Nossa. E assim, o que eu fiz, né, essa coisa de ter uma coluna num jornal diário, ninguém fez, né? Ninguém fez uma coluna diária num jornal, a não ser o Jornal da Tarde. Verdade, ninguém fez. E eu. Então, uma coisa que realmente é diferente, né? Era Entrou muito pra bacana. história, pioneira e única. Sim. Porque depois ninguém replicou um negócio desse. Porque realmente era um mercado que estava se abrindo, e o Fernão Mesquita, como eu te disse, ele teve essa visão. Eu, cara... É uma coisa nova, a garotada tá assim super envolvida, né, com o mundo dos games. É uma oportunidade para eu atrair a nova geração de leitores do Jornal da Tarde. Certíssimo, né? Foi certeiro. Foi certeiro. Porque assim, ó, o pai comprava o jornal e a criança chegava assim, pai, dá aquela coluna, eu quero ler. E aí quando eu ia nos eventos... que as pessoas falavam, ai, você é a Joelias, assim, era uma coisa muito legal, assim, era uma emoção, né, porque, pô, gostoso, muito legal. Gostoso. Você sabe, né, como você percebeu e você até comentou, muitas pessoas dessa época do jornalismo gamer, sem ser jornalismo gamer, né? Era só, você era uma repórter falando de videogame, na época ninguém falava que você era jornalista gamer, não existia um negócio desse. Não tinha. Essas pessoas foram, a boa parte, se não a maior parte, foi pro mundo de tecnologia, TI, porque olha só que curioso que aconteceu comigo, eu tava entrevistando um piloto da Ação Games, o Marcos Ioiô. O apelido dele era Ioiô na revista. Acho que esse nome eu tô lembrando. Aí eu fui entrevistar ele pra falar de videogame, assim, né? Aí ele falou assim, escuta, você não lembra de mim, não? Eu assim, como assim? Você é o Ioiô da videogame, da Ação Games, né? Eu lembro de você. Lógico que eu lembro. Ele falou, não é isso não. Ó, eu fui lá na Microsoft
participar de um processo seletivo. Você me entrevistou, eu entrevistei ele, e você não me passou. Aí eu falei assim, que bom que eu não sabia que era você. Porque senão eu ia deixar o viés, eu ia te aprovar. Falar assim, vou aprovar ele. Tem aquela simpatia, né? Foi muito engraçado. Eu falei, poxa, desculpa. Mas que legal, que legal. Você vê assim, o pessoal teve essa paixão que nasceu no videogame e te perseguiu, assim, querendo ou não, te perseguiu. Você não era jogadora, Jô, mas você tava ali no Jornal da Tarde, depois na revista Videogame, vindo da Videonews, porque a Videonews era da sigla também, a mesma editora, né, da revista Videogame. Aí depois você passando por outras coisas, caiu numa oportunidade na Nokia, e aí tava lá o N-Gage lá. Pois é. Meu Deus, te perseguindo. Pois é, sempre aquele ponto de contato com o mundo dos games, né? A tecnologia. Foi isso, me abriu essa porta, né? E eu sempre gostei da tecnologia. Mas tudo começou com os games mesmo. Olha que legal. E hoje você está realizando treinamentos, workshops, masterclass de storytelling. Isso. E eu tô prevendo aqui, hein? Tô prevendo agora. Ó, imagina só, daqui a pouco o storytelling vai se tornar mais importante do que já é muito importante, e estúdios independentes de jogos vão te procurar para treinar storytelling para eles desenvolverem jogos melhores ainda. Olha aí. Puxa, vai ser incrível. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Que legal, que legal. Que bacana. Eu não, assim, ultimamente eu não tô acompanhando tanto o mundo dos games, e é curioso, né? Porque vou contar uma curiosidade minha familiar, né? Eu falei que eu jogava um pouquinho, eu gostava muito dos jogos de sei lá, tipo Tetris, né, esses jogos de quebra-cabeça, mas também jogava os Marios, esses jogos assim. Gostava também de experimentar. Eu fiz algumas matérias, reportagens sobre simulador de voo. Eu achava legal essa coisa também, né? Porque esse pé na realidade virtual, que você tem o ponto de vista do primeira pessoa, né? Então eu curtia. Mas eu não era né, não tinha aquela capacidade para jogar, mas é isso, curtia, jogava alguns joguinhos que eu gostava, tal, beleza. Aí, nessa época eu morava com a minha mãe, e aí até minha mãe começou a jogar alguns joguinhos. E eu lembro que assim, o último videogame que eu tive foi o Nintendo 64, que eu ganhei de alguém, de alguma empresa, nem sei se foi da própria Nintendo. E aí eu lembro que tinha um joguinho e esse é um jogo que eu lembro bastante, porque tinha lá nesse Nintendo 64, que era aquele do Donkey Kong, pode ser? Do macaquinho, né? E aí, eu, com 30 anos, tive meu filho, que hoje tem 28 anos, é o Thales, e ele jogava com a minha mãe. Olha. Tem até a imagem dele jogando esse joguinho com a minha mãe. E aí ele começou, né? Videogame, aí eu nem lembro qual foi o primeiro videogame que ele teve em casa, que a gente deu para ele. Sei que aí teve já Xbox, PlayStation. E aí foi muito curioso, porque uma vez que eu fiz alguma viagem internacional, eu viajava muito para o exterior, né? Como executiva, eu trouxe um PlayStation para ele. E nessa época não tinha tanto, a Sony não estava ainda distribuindo tanto aqui. Sei que tinha mais Xbox, nessa época era Xbox e PlayStation já, né? E aí meu filho começou a jogar esse PlayStation e já tinha aquela coisa de jogo em rede. Só que todo mundo era Xbox, mas aí ele começou a jogar e para ele conseguir entrar na rede ele teve que começar a falar com gente de fora do Brasil. E graças a isso, ele aprendeu a falar inglês. Olha só. Por conta dos joguinhos do PlayStation. E ele começou um canal no YouTube. Super bonitinho. Isso eu tô te falando, né? Só que aí eu já estava naquela posição de mãe que tem que ficar controlando, não pode deixar o filho ficar jogando tanto videogame. Eu falei, ai meu Deus. E eu lá no passado contribuí para esse mercado, né? Mas agora eu tenho que fazer o papel de mãe e falar, não. Videogame tem que ser controlado, senão não tem que estudar, tem que ter o seu tempo para fazer os deveres de casa e para jogar, né? Mas aí o Thales tinha isso, 13 anos, e ele começou a jogar nas redes
por causa do PlayStation, nas redes com gente do mundo inteiro, aprendeu inglês, porque ele tinha que falar inglês para jogar com a galera nos outros países. E ele montou o canal dele, que ele começou falando inglês, depois ele começou, quando começou a ter mais gente no Brasil, ele começou a fazer os conteúdos em português, super bonitinho, até ganhou dinheiro do YouTube. E foi muito legal. Olha só. Mas você controlando ali, eu controlando, né? Porque, pô, mãe, aí era o papel de mãe, né? Não tem jeito. Não era a Joelias do JT, era a mãe. Já tinha que ter esse controle, não tem como. Mas aí foi curioso essa história. E você sabe que na casa da minha mãe, ela tem, você vê, ela guardou as colunas, ela tem esse perfil mais de acumuladora. Não é nada assim, mas ela guardava. Aquela pessoa que não joga fora, não doa roupa, demora, assim, doa assim, só quando ela gostava de guardar. Vai que um dia vai ter uma utilidade e tal. Então, eu fiquei com certo trauma. Então, sou aquelas pessoas que gostam de... não tá usando, doa. Minha casa é mais clean. Minha mãe era sempre coberta de coisas e tal. E aí ela ficou anos, ainda tinha o Nintendo 64 lá na casa dela. Olha só, guardando. E aí eu acho que eu doei, cara. Né? Que tenha ido pra alguém que fez aproveitou, bom mas uso, assim, é que eu imagino que hoje, né, porque tem essa coisa do boom, né? Tem. Da nostalgia, como você falou. Eu imagino que, assim, esses videogames antigos, hoje em dia, tem muita gente que curte, né? Sim. Que inclusive, vai atrás do teu conteúdo. Vai atrás do meu conteúdo. A Warp Zone tem uma loja física que vende videogame e tal. Que é uma coisa de nostalgia. De nostalgia. Tem videogame, dependendo do estado de conservação dele, tá na caixa, bonitinho. Olha só, que tem a nota fiscal de época, original e tal, que você coloca aí que vale 8, 10 mil reais. Pois é, então, quem me contou isso do mercado, viu? Foi o Pablo, quando ele me entrevistou lá. Ele tava falando, nossa, que assim, games é isso, é um dos itens que são muito valorizados nesse universo da cultura geek, em que as pessoas muitas vezes curtem essa coisa da nostalgia, como era o videogame no passado, os Ataris, né? Se naquela época a coluna, o caderno de artes, entretenimento, cinema, não achava muito legal estar do lado da coluna de game, hoje em dia é o contrário. Pois é. Hoje em dia é o contrário. Games, é só uma indústria incrível, né? E muito mais lucrativa. Sim. Muito mais. Sim. Mas fantástico, Jô, foi ótimo falar com você. Assim, a nossa entrevista aqui, ela tem 1 horinha só de duração. Por quê? Porque eu quero que você volte. Aí a gente fala de outras coisas. Que bom. Entendeu? Legal. Vai ser um prazer. Eu que agradeço a oportunidade para lembrar tudo isso, lembrar minha carreira, né, lembrar tantos feitos bacanas. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Valeu mesmo. E espero que vocês tenham curtido. Galera, esse daqui foi mais um Warp Zone Para. Dessa vez a gente trouxe aqui, em primeira mão, hein, Joelias falando com a gente, da época de escrever sobre videogame para jornal. Vê se pode. Né? Hoje é impensável. Tem pessoas aí que nunca folhearam um jornal, que eu sei, tá? Mas, pessoal, se você curtiu, deixa um comentário, fala com a gente, deixa um comentário, pergunta para a Joelias aqui e fica de olho que em breve a gente traz mais pessoas muito interessantes aqui para falar da história do videogame no Brasil.